Fala, torcedor, tudo beleza? A Futebol em Foco acompanhou de perto o primeiro treino da equipe do Flamengo aqui nos Estados Unidos, onde o time se prepara para a estreia no Super Mundial de Clubes que acontece no próximo dia, 16 de junho, contra o Esperance da Tunísia. O técnico Filipe Luís comandou a primeira das 4 atividades que terá antes da estreia do Mengão nesta importante competição mundial. Na quinta-feira, Filipe Luís iniciou essa preparação enfrentando muito calor aqui nos Estados Unidos, com o termômetro registrando mais de 31 graus Celsius no momento treinamento dos jogadores. O treino aconteceu em Atlantic City, na Universidade de Stockton, que está abrigando a equipe do Flamengo durante toda essa permanência inicial no Super Mundial de Clubes. Mesmo com as altas temperaturas, o técnico Filipe Luís cobrou muita competência por parte dos seus jogadores, promovendo um treino de muita intensidade, onde o rubro-negro iniciou essa preparação visando os primeiros 3 pontos para ter um grande campeonato e fazer uma excelente campanha nessa fase de grupos do Super Mundial de Clubes. Durante esse treinamento, o técnico Filipe Luís não contou com 2 jogadores importantes no campo, Arrascaeta e Alex Sandro. Essas foram ausências significativas dentro do gramado, e há explicações específicas para cada uma delas. O Arrascaeta estava cumprindo compromissos com a seleção do Uruguai durante a data FIFA, inclusive marcando gol no último compromisso da seleção celeste comandada pelo técnico Marcelo Bielsa. Já Alex Sandro, lateral esquerdo da equipe do Flamengo, também estava defendendo a seleção brasileira na lateral esquerda, jogando os 2 jogos sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, tanto contra o Equador e o Paraguai. A ausência dos 2 jogadores neste compromisso se deve exatamente a um controle de carga que a equipe do Flamengo tem implementado para ter esses 2 atletas, que são jogadores importantes demais e primordiais para a equipe, em perfeitas condições no próximo dia 16 para o jogo contra o Esperance. Como mencionado, esta é a primeira atividade que o técnico Filipe Luís realiza com sua equipe das 4 que terá disponíveis. Após treinar nesta quinta-feira, ainda terá sessões na sexta-feira, sábado e domingo, já que o Flamengo joga no dia 15. Todos os treinamentos da equipe do Flamengo acontecerão aqui na Universidade de Stockton. E quem está pela primeira vez muito perto da estreia com a equipe rubro-negra é Jorginho, meio-campista ítalo-brasileiro, que veio da equipe do Arsenal depois de uma grande passagem pelo velho continente, onde foi muito bem no futebol europeu. Agora chega ao Flamengo para iniciar essa caminhada já na principal competição de clubes do mundo, estreando pelo Super Mundial de Clubes. O Jorginho passou por um tradicional trote que os jogadores sempre fazem quando chega um novo contratado ou até mesmo um novo treinador. Houve aquele famoso corredor para que o Jorginho passasse, e ali a galera do Flamengo, os jogadores da equipe, fizeram o trote com o novo contratado do Mengão. Além disso, sobre o treino de hoje, Gonzalo Plata esteve presente no gramado, como pode ser observado nas imagens que acompanhamos aqui no canal da Futebol em Foco. A informação que temos é que Gonzalo Plata tem feito parte da atividade junto ao grupo, mas não 100% da atividade. É um jogador que tem correspondido muito bem na sua recuperação de lesão. Vale lembrar que a seleção equatoriana chegou a convocar Plata. Ele ficou aproximadamente 3 ou 4 dias com a seleção do Equador no início da data FIFA. Depois voltou ao Brasil para treinar no tomografia computadorizada de Jorge Hall e posteriormente veio para os Estados Unidos. Hoje o Plata estava no gramado, mas não participando inteiramente da atividade com o grupo rubro-negro, fazendo apenas parte da atividade junto ao grupo do Flamengo. Outro jogador que ainda não está presente dentro do campo de jogo é Nico de la Cruz. O uruguaio se recupera de uma lesão um pouco mais séria e ainda não faz atividade junto ao grupo rubro-negro, não participando dos treinos junto à equipe do Flamengo, exatamente porque é uma lesão mais delicada. A informação que temos em relação ao de la Cruz é que ele tem correspondido bem na sua recuperação. Tem feito um trabalho de fisioterapia e tem dado uma resposta positiva. A expectativa é que em breve
ele já possa começar a treinar, também no campo junto aos jogadores, sob o comando do técnico Felipe Luiz. Podemos perceber, durante esse treinamento, que Felipe Luiz conversou muito com os jogadores, batendo papo com vários atletas, querendo extrair o melhor dessa equipe rubro-negra para o jogo da estreia contra o Esperança. É um jogo importantíssimo, aquele jogo da estreia, o compromisso para tirar o peso de um primeiro encontro, para aliviar a pressão da estreia e na segunda rodada encarar a equipe do Chelsea da Inglaterra. Outro jogador que está no holofote neste momento da equipe do Flamengo é Gerson, que tem toda essa história de ir para a equipe do Zenit, jogar depois do Super Mundial de Clubes, onde a multa rescisória seria paga. Pudemos acompanhar a grande movimentação do Gerson dentro do gramado, naqueles 15 minutos iniciais que a imprensa tem acesso. Vendo o Gerson brincando bastante com os jogadores do Flamengo, bem descontraído dentro do gramado, inclusive houve um momento de troca de passes junto a Léo Ortiz com um clima muito bem-humorado dentro da equipe rubro-negra, mas é um jogador que neste momento, obviamente, também está pensando no PS, Super Mundial. O jogador, quando está na equipe do Flamengo, recebe o salário e, obviamente, é pago para fazer o seu melhor dentro do gramado. Um jogador do nível do Gerson, um jogador do nível do Coringa, é aquele atleta do qual, obviamente, sempre se espera muito. Se ele vai ficar no Flamengo ou não vai ficar. Espera-se que ele jogue muito durante o seu momento com a equipe rubro-negra. O técnico Felipe Luiz também teve um momento onde fez embaixadinhas e altinhas junto ao Coringa, o camisa 8, e é o capitão da equipe do Flamengo. Muito se fala em relação a quem será esse novo capitão caso Gerson saia da equipe do Flamengo. Mas não é um assunto que nos bastidores o Flamengo está debatendo neste momento. Mais cedo tivemos uma entrevista coletiva com o diretor de futebol José Botto, e ele já abriu essa entrevista coletiva falando sobre essa possível saída do Gerson da equipe do Flamengo. Acompanhamos o que trouxe José Botto sobre essa possível saída do Gerson, o que o Flamengo já recebeu de contato, e se ainda não recebeu um contato, vamos ouvir o que falou o diretor de futebol da equipe rubro-negra, o português, José Botto. Estamos aqui num momento histórico do futebol. É a primeira vez que vai acontecer uma competição mundial de clubes num formato onde vão estar as melhores equipes do mundo todas aqui. É um momento histórico para toda a gente que participa nisso, inclusive para vocês, jornalistas. Eu quero que todas as perguntas sejam sobre isso. Qualquer outra pergunta vai ser barrada, para não barrar nenhuma pergunta para vocês, para poupar isso a vocês. Vou falar do Gerson. O Gerson é um jogador do Flamengo, é um profissional do Flamengo com todos os direitos e deveres profissionais do Flamengo têm. Não existe qualquer tipo de negociação do Gerson com outro. Não existe qualquer tipo de negociação. Qualquer negociação é rejeitada. Qualquer clube que queira o Gerson sabe o que tem que fazer e até o momento não o fez. Nós não podemos decidir ou tomar decisões com base em achismo ou naquilo que a imprensa diz. Até o momento, o Gerson é jogador do Flamengo, como disse, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores do Flamengo. Está motivado para jogar este Mundial e depois se joga ou não. Isso já não é uma decisão minha, é uma decisão do técnico. Mas está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui, pronto para o técnico utilizar. José Botto esclareceu qualquer dúvida que poderia acontecer sobre si. O Flamengo já foi informado sobre um pagamento de multa rescisória por parte da equipe do Zenit. Disse que até agora o Flamengo ainda não recebeu nenhum pagamento. Não recebeu nenhum contato referente a uma informação de que o Zenit vai exercer essa multa rescisória. Vai pagar a multa rescisória para tirar Gerson da equipe do Flamengo. A informação que temos é que Gerson aceitou a proposta da equipe do Zenit, que está disposto a pagar os 25 milhões de euros para tirar o jogador camisa 8, Coringa rubro-negro, da equipe do Flamengo. Quando falamos de José Botto, que já tem uma vivência dentro do velho continente, sabe o que são as equipes europeias, sabe o que é o futebol pelo mundo inteiro. Obviamente ele chega dentro desse momento para
dar uma amenizada também em toda essa situação e deixar a situação do Gerson um pouco mais tranquila para essa disputa do Super Mundial. Um ponto muito interessante também é que o Flamengo está completamente focado na disputa do Super Mundial. Outros assuntos, outras notícias que envolvem jogadores rubro-negros, neste momento não tomam conta dos bastidores do hotel do Flamengo, dos bastidores da diretoria rubro-negra. O Flamengo entende que, neste momento, o foco total tem que ser a disputa desse Super Mundial aqui nos Estados Unidos, para ter uma grande campanha sob o comando do técnico Filipe Luís. O jogo de estreia é contra o Esperance, da Tunísia. Depois tem o Chelsea, que é o grande adversário para o Flamengo dentro desse grupo da Copa do Mundo. Falamos do Esperance da Tunísia, do Chelsea da Inglaterra e depois do Los Angeles FC, aqui mesmo dos Estados Unidos. Obviamente que a grande equipe que o Flamengo vai enfrentar é o Chelsea, mas o Esperance também pode trazer dificuldades. Foi sobre isso que José Boto também falou mais cedo. É para isso que o Flamengo está treinando, para ter uma grande campanha, uma grande apresentação no jogo contra a equipe da Tunísia. Boto foi muito sincero ao dizer que pouquíssimas pessoas conhecem o que o Esperance faz, o que o Esperance vem atuando, né? Aquilo que é a formação, aquilo que é o sistema de jogo da equipe da Tunísia, mas que a comissão técnica do Flamengo já está focada há muito tempo se preparando para esse compromisso e sabe exatamente como a equipe da Tunísia, Esperance, joga e deve jogar contra a equipe do Flamengo aqui no Super Mundial. Vamos ouvir mais do que falou Boto. É óbvio que, olhando para o grupo, numa primeira fase de planejamento, é passar a fase de grupo. Depois, a partir daí, é jogo a jogo. Não podemos fazer um planejamento desse numa competição destas, como não se pode também fazer na Libertadores ou na Champions League. É depois jogo a jogo e depois num jogo só. Aí sim, as coisas ficam muito mais equilibradas. Agora, olhando para o grupo, não menosprezando os outros, porque muitos de vocês, eu hoje falava com alguns colegas vossos e de certeza que vocês não viram um minuto que seja do Esperance da Tunísia. É uma equipe com futebol e difícil. Vocês lembrem-se de Marrocos na última Copa do Mundo. Tirou a seleção portuguesa e bem da Copa do Mundo. O futebol da África, principalmente a África do Maghreb, é um futebol muito técnico, muito rápido. Mas olhando para o nosso grupo, nós projetamos passar o grupo e depois logo se vê o que é que vai acontecer, o que é que o sorteio, o que o encaixe nos vai dar, porque estar a fazer esse planejamento agora, agora vamos desfrutar os jogos todos, vamos competir nos jogos todos, porque é realmente uma experiência única para toda a gente que está aqui. José Boto, diretor de futebol da equipe rubro-negra, falou sobre esse primeiro desafio, esse primeiro compromisso. O Flamengo tem esmiuçado cada detalhe do próximo adversário, obviamente que já olha para o Chelsea, já olha para o Los Angeles, mas aquilo que Filipe Luís trabalha neste momento, e vai trabalhar nos próximos 3 treinamentos, é exatamente o duelo contra a equipe do Esperance da Tunísia, que acontece no Lincoln Financial Field, que é o estádio na Filadélfia que recebe a equipe do Flamengo, o estádio do Eagle, do futebol americano. Vai receber a equipe rubro-negra contra o Esperance neste primeiro compromisso do Super Mundial de Clubes. Foi um treino marcado por intensidade, sem Arrascaeta, sem Alexandro, sem Nico de la Cruz, com Gonzalo Plata participando de pedaço da atividade com a equipe do Flamengo. E Jorginho dando show, motivado e focado para, quem sabe, levantar a primeira taça aqui nos Estados Unidos, já nessa chegada dele para a equipe do Flamengo. Tem até um detalhe importante. Jorginho é aquele jogador que vem em Italo Brasileiro conhecendo muito as equipes europeias. Ele estava jogando na Premier League, então conhece muito a própria equipe do Chelsea. Um jogador que esteve trabalhando dentro do Chelsea recentemente, conhece vários jogadores que por lá estão, vários nomes do staff da equipe da Inglaterra, e ele pode fortalecer, pode ajudar a equipe do Flamengo, tanto dentro do campo, quanto o próprio técnico Filipe Luís. Ele até falou sobre isso na entrevista coletiva de apresentação. Foi um treino que teve muito calor, um treino que teve muita intensidade na primeira preparação do Flamengo aqui nos Estados Unidos.
Conto com seu apoio, conto com seu like aqui no canal da Futebol em Foco, o seu comentário também. Hoje faço a seguinte pergunta: você, torcedor, vendo toda essa situação que o Flamengo vive no Super Mundial de Clubes, esse lado otimista de muitos torcedores, um lado que acredita que o Flamengo pode ter uma grande campanha, mas talvez não chegar numa final, não chegar num título, te pergunto, foi o primeiro treino. E você, o que está sentindo dessa equipe rubro-negra? O que está sentindo dessa equipe do Flamengo? Será que o Mengão pode buscar o mundo de novo, pode chegar ao bicampeonato mundial? Quero te ouvir aqui no chat do canal da Futebol em Foco. Eu sou Sidão Marinho, direto aqui da Universidade de Stockton, onde o Flamengo vem treinando para o Super Mundial. Trago todas as informações do Malvadão, do mais querido, aqui no canal da Futebol em Foco. Valeu, galera!